Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, e todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Boa tarde aos amigos de Carnaúba dos Dantas, pessoal de Currais Novos também, de Acari aqui. Eu sou França, do Grupo Espírita Allan Kardec, de Frei Martinho. Estamos acompanhando o Fred na sua caravana e muito felizes por voltarmos a Carnaúba. E como sempre fazemos, em todo encontro espírita, vamos iniciar com uma prece. Fechando um pouco os olhos e por alguns segundos mentalizando a figura do nosso guia maior, Jesus Cristo, e rogando a Ele que consigamos nesses momentos abrir nosso campo mental e deixar-se penetrar pelas luzes do Teu Evangelho, trazidos à luz da doutrina espírita.
que possamos todos juntos poder absorver essa mensagem e principalmente conseguir interiorizá-la e transformá-la em exemplos e vivências para a nossa própria tranquilidade espiritual na jornada da Terra. E assim seja. Fred, com você, meu amigo. Caros amigos, boa tarde. A dor não se dimensiona, porque aquilo que pode ser considerado uma dor menor para alguém, para quem a sofre, ela pode ser superlativa. Não há como se dimensionar a dor, não há como se dizer que esta dor é maior do que aquela. No entanto, provavelmente não há dor maior do que aquela que marca a separação pela desencarnação, pela morte de um coração querido. Se você perguntar, por exemplo, a uma mãe e a um pai, o que ele sentiu quando teve que sepultar o corpo do seu filho, como ele iria definir essa dor? Até mesmo se você pega 5, 10 mães que passaram por essa experiência, elas irão narrar sensações diferentes, mas todas com certeza dirão que foi uma dor indescritível. Não há como dizer que dor foi esta. Quando você está observando o cadáver do corpo de um ente querido, seja no necrotério, seja na própria residência, muitas interrogações, muitas dúvidas, muitos questionamentos aparecem. E quando nós vivemos esse período que ainda vivemos, a visão essencialmente orgânica da vida, a concepção de que a nossa existência está limitada à matéria, todas essas concepções, elas vão fragilizando a criatura humana e vai colocando a pessoa no contraponto da vida. A morte passa a ser, para aquele que se despede de um coração querido, talvez um jogar a criatura nas sombras, no desaparecimento, na perda de consciência. Há estudos que comprovam que o ser humano, ele teme tudo aquilo que foge da sua capacidade de controle. Por que é que muita gente tem medo de ser hipnotizado? Porque a ideia da hipnose é que você perde o controle sobre você. Alguém lhe governa as emoções. Tudo aquilo que ameaça a nossa capacidade de dominar, de sermos senhores de nós mesmos, isso nos joga ao temor, isso nos joga ao medo. A morte é um desses elementos. Por causa das dúvidas que compõem a vida da criatura sobre o que é que existe depois da morte, pela insegurança, já que as próprias religiões não conseguem responder em geral, de maneira clara, de maneira concreta, de maneira precisa, o que é que vem depois da morte. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele faz uma análise substancial sobre o problema da vida após a morte. Ele faz uma análise de onde nasce o medo da criatura sobre a morte. O medo da morte vem de variadas naturezas, mas dentre elas nós temos algumas mais específicas. Por exemplo, a falta de visão clara sobre o que é que acontece com a gente quando a gente morre. Segundo fator, o medo da morte, porque vem o medo de desaparecer no nada. Morrer, acabou. Terceiro fator, preponderante sobre isto aí, é que se existe essa vida da alma que vai para o céu ou vai para o inferno, se o meu filho não merecer o céu e eu merecer, eu vou ficar separado dele para sempre. Se é verdade que as mães, todas elas vão para o céu, e eu particularmente tenho dúvida disso, se esta mãe ficaria feliz de ter ido para o céu, sabendo que o seu filho pecou e não vai, ela já não merece o céu. Porque quem é feliz com o seu céu, não se preocupando com o inferno do seu filho, já não merece a vida celestial. Outro fator de medo, e muito corriqueiro, é a cultura que foi impregnada na nossa vida sobre a própria morte.
as características do velório, aquelas flores com mau cheiro, que tem que ser daquele jeito, não é? As velas acesas com o cheiro da vela queimando, a associação que nós fazemos entre nós e o corpo, como se a gente fosse o corpo. Então a gente vê no corpo do ente querido ali deitado e a gente associa imediatamente. Porém, há aquelas interrogações que surgem pelo fato de que você olha assim e diz: mas isto não é meu pai. Há poucos dias atrás, ou há poucas horas atrás, ele estava vivo, estava vivaz, os olhos brilhando, e como é que ele é apenas isto aqui? Parece que algo saiu dele. Só o Espiritismo consegue explicar melhor o que é este algo que saiu da criatura. Ali está a máquina, mas quem moveu a máquina não está mais ali. O medo da morte também vem da crise de consciência. A grande maioria das pessoas, com exceção dos moradores do Seridó, tem graves problemas de consciência de culpa, porque sabe que não foram aquilo que deveriam ter sido. Então a crise de culpa também é um fator que assusta. Independente do que a criatura acredita que exista depois da morte, sempre vem aquela ideia de que existiria uma espécie de tribunal. Quando você morrer, você será julgado. Não se sabe se seria julgado conforme a Igreja Católica demonstra, se seria você ficar dormindo até o juízo final, mas teria um juízo final, ou se seria um problema de consciência, como a doutrina dos Espíritos nos explica. Cada alma carrega o seu céu ou o seu inferno depois daqui. Allan Kardec, na obra que eu já relatei, Céu e Inferno, ele faz um passeio filosófico e ele vai demonstrando que todas as religiões são imortalistas. Todas elas afirmam que existe vida após a morte, embora não consiga delinear como seria essa vida após a morte. Já com a presença dos Espíritos, Allan Kardec fez algumas perguntas estruturais, como por exemplo: quem são vocês? As almas dos homens que viveram na terra. Portanto, os espíritos somos nós, sem um corpo de carne. Nosso músico, por exemplo, quando ele desencarnar, ele vai continuar músico, com todo seu talento e sensibilidade. Nosso amigo, eu, cada um de nós, seremos os mesmos, as mesmas individualidades. Kardec evocou, portanto, espíritos nas mais variadas condições, para ver como eles estavam depois da morte. Então, no livro Céu e Inferno, você tem comunicação de espíritos infelizes, espíritos medianos, que eu diria que seria a nossa condição, espíritos endurecidos, de criminosos, espíritos muito comprometidos com a lei de Deus, como eles apresentam o seu sofrimento depois da morte. E ele evoca também espíritos de suicidas, assim como evocou espíritos de almas felizes, espíritos evoluídos, que vieram trazer o seu ponto de vista do que nos acontece depois da morte. Então o Espiritismo apresenta-se como consolador exatamente porque ele vem explicar de maneira lógica, baseado em fatos, que a vida prossegue além da sepultura. Victor Hugo, o grande poeta da França, autor da Legenda dos Séculos, de Notre-Dame de Paris, tornou-se espírita. E quando ele se tornou espírita, ele que era um grande fazedor de conceitos, de palavras e de frases, Victor Hugo disse que nossos mortos queridos não estão ausentes, eles estão apenas invisíveis aos nossos olhos. Essa colocação é profundamente consoladora, porque ele está dizendo para a gente que o nosso pai, nossa mãe, nosso filho nos visitam, nos abraçam. Nós não os enxergamos porque a estrutura do nosso cérebro, do nosso corpo, não permite a gente enxergar aquilo que está numa outra dimensão, que está numa vibração, numa frequência vibratória diferente. Por que a gente não vê espírito? A não ser que seja vidente. Tem algum vidente aqui? Tem alguém que vê espírito aqui? Tem? Eu vejo de vez em quando. Tem alguém mais que vê? Ah, nossa amiga aqui. Pronto, ela consegue perceber. Vamos entender um pouquinho, porque muita gente fica em dúvida assim: por que tem gente que vê e tem gente que não vê? Por que Deus permite determinada pessoa ter acesso a essa realidade depois da morte, o que facilita muito a criatura ter um pouco de serenidade, de aceitar a separação de um ente querido?
e outros não têm. Ora, aprendemos com o Espiritismo que toda criatura humana possui esta janela que se abre para o infinito, a mediunidade. Todo mundo a possui. A diferença é que uma parte dessa população traz a mediunidade como provação, teste ou oportunidade da pessoa se recuperar perante a consciência de vidas passadas através da prática do bem no uso da mediunidade. A mediunidade não é punição de Deus. A mediunidade é recurso do espírito imortal que nós somos. Quando encarnado, a mediunidade é uma janela que se abre para a nossa natureza espiritual. E nós a trazemos com o compromisso, e eu estava escutando uma música que estava tocando agora há pouco, que dizia que se alguém tem um dom especial, é para contribuir com o bem na luta contra o mal. Então é verdade, quem tem mediunidade pode e deve utilizá-la a benefício do consolo à humanidade. Mas o médium vidente, por que ela vê? Por que eu vejo de vez em quando? E por que outras pessoas não veem? Por que você não vê os espíritos? Dentro dessa relação de karma, comprometimento e necessidade, os médiuns videntes são aquelas pessoas que têm na zona da visualização no seu cérebro, é um lugar chamado diencéfalo. O diencéfalo é a área do nosso cérebro que permite a gente ver, ok? Então, por exemplo, nós somos pontos luminosos, mas é o nosso diencéfalo, é o nosso cérebro que converte os pontos luminosos em imagem. Então vocês estão me vendo assim, porque no cérebro de vocês, esses pontos luminosos que sou eu, pelo menos eu sou um ponto luminoso, é convertido na imagem, e você me vê como acontece a mesma coisa com vocês. Muito bem, o médium vidente, essa região do diencéfalo, responsável pela visualização, é ultrassensível, tem uma peculiaridade que lhe permite ver frequência vibratória, pontos luminosos de imagens que as pessoas que não possuem essa sensibilidade não trazem. Daí porque uns veem, outros não veem. A gente pode fazer até um exercício muito interessante. Se você pega a sua mão, aqui está, ó, minha mão, tá vendo? Eu começo a movimentá-la. Eu estou vendo minha mão ainda. Se eu fizer assim, ela começa a ficar transparente. Se eu aumentar, eu já estou vendo todos vocês, além da minha mão, ela está aqui. Se eu conseguir uma velocidade mais rápida, vai sumir essa parte minha. Eu não vou conseguir vê-la, embora ela esteja aqui. Por quê? Porque a minha mão ganhou uma velocidade que o cérebro nosso não está preparado para captar. Quanto mais a velocidade aumenta, se aproximando da velocidade da luz, o nosso cérebro físico não capta. Ok? E é por isso que os espíritos não são vistos por nós, apesar deles estarem aqui. Não são percebidos, porque eles vibram numa frequência totalmente diferente. Mas eles estão vivos. E Allan Kardec demonstra que a experiência da vida após a morte, ela é perfeitamente natural. Quem é que imaginaria que depois da morte você encontraria cidades espirituais? Quem imaginaria que depois da sepultura a gente fosse se defrontar com casas, flores, árvores, carros, animais, transporte? Que ideia faríamos disto? É porque a vida depois da desencarnação acontece muito semelhante à que nós temos aqui. Na verdade, a daqui é que é uma cópia imperfeita de lá, porque lá é o mundo natural primitivo. Aqui é uma fotografia, uma cópia de lá. Aqui o que nós temos é um pálido reflexo do que acontece com a vida após a morte, imediatamente ligado à Terra. É claro que à medida que aqui está a Terra, em torno da Terra, essas esferas espirituais são muito parecidas daqui. Mas à medida que se eleva, a vida depois da morte vai ganhando elementos, contornos, cores, formas que nós não temos aqui no planeta. Então vai desaparecendo o nosso entendimento. Se eu dissesse a vocês que tem um lugar no mundo espiritual que tem um material chamado Vrut. Vocês sabem o que é um Vrut? Sabe não? Vocês não sabem não o que é um Vrut? Bom, eu também não sei. Primeiro porque eu inventei essa palavra. Não existe isso.
Foi uma ilustração que eu dei. Eu quis dizer que existem coisas que nós não temos referência aqui. Como é que você vai dizer a alguém que tem o que é um vrut, se aqui na Terra não tem um vrut? Você não tem como conceber. Quem leu o livro Nosso Lar aqui? Uma boa parte. Vocês estão lembrados que quando ele fala sobre o aeróbus, ele cria o nome aeróbus, não é este o nome que tem lá, e ele diz, para me fazer entender, o aeróbus seria um grande funicular, portanto tem uma formação de um ciclone ou de um triângulo, que tem algumas antenas que parecem pegar em lugar nenhum, que serve como transporte coletivo na cidade Nosso Lar. Um grande funicular. Mas a gente não tem uma ideia clara. Ele está tentando passar para a gente que lá existe um meio de transporte com estas características. Mas como não tem isto aqui na Terra, ele não consegue precisar. Quem leu a obra toda de André Luiz, de vez em quando encontra nos livros, ele dizendo assim, por falta de um termo adequado, por falta de uma terminologia que não tem na Terra, chamarei isso de... E aí ele define. Porque ele não tem como comparar algo que não tem na Terra. Então, em Nosso Lar, é uma cidade muito parecida com a gente, porém, em Nosso Lar já existem elementos que não tem aqui. O Rio Azul. O Rio Azul começa em lugar nenhum e termina em lugar nenhum. Como é que a gente concebe que um lugar que não tem início? Mas a gente sabe que ele vem do reservatório divino, passa por frequência ou dimensão espiritual diferente, densifica-se para a realidade de Nosso Lar, prossegue dentro de Nosso Lar e depois mergulha no reservatório divino novamente, saindo da nossa capacidade ou da capacidade deles de perceber. E aí cria o fluxo permanente do Rio Azul. Não tem nada de tão estranho, porque hoje a física já fala dessa realidade. A física já demonstra, por exemplo, que o nosso elétron, quem se lembra do átomo, né? Tem o núcleo e ao redor tem os elétrons. Se pensava que o elétron ficava girando em torno do núcleo. Mas hoje já se sabe, por exemplo, que os elétrons, eles somem dessa órbita e aparecem na outra sem passar pelo espaço. Ou seja, ele passou por uma outra dimensão, uma outra frequência e apareceu de volta na frequência dele, só que em outra órbita. Ou seja, é como se eu saísse daqui para o meu amigo ali, sem passar por esse espaço. Eu sumiria aqui e apareceria ali. Ou seja, eu passei por uma outra dimensão e já me materializei ali. A gente tem que se acostumar com isto. A física moderna já está falando disto. E é disto que falam os espíritos quando eles dizem que na casa do meu pai existem muitas moradas, sejam moradas físicas, os planetas, sejam as moradas das dimensões espirituais, com as suas várias frequências vibratórias, com as suas condições vibratórias diferenciadas. Então a morte não existe. O grande consolo que o Espiritismo traz para nós é cantar essa verdade da imortalidade da alma e dizer para nós que já nos separamos de um pai, da mãe, do filho, que nós vamos reencontrar com eles. Essa é uma das grandes mensagens. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas que perderam seus entes queridos, chegam chorosas, eu digo, escuto e falo para elas, olha, eu aprendi, porque foi uma experiência que eu tive. Quando você desencarnar, quando você deixar a Terra, um dos momentos mais felizes que você vai ter, depois da sepultura, é quando você abrir os olhos e ver o rosto sorridente do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio ou do seu filho que partiu antes de você. Esse vai ser um dos momentos mais lindos, que vai lhe emocionar e vai fazer você ser tão grato a Deus pela oportunidade de rever os entes queridos. O mundo espiritual imediatamente depois da Terra é muito natural, mas muito natural em relação ao nosso. Eu tive duas experiências marcantes, me permitam falar delas. Uma, inicialmente com a minha mãe, que minha mãe morreu, desencarnou em 1980. E ela desencarnou, claro, senti muito, porque foi uma leoa, foi uma mulher extremamente carinhosa, teve 10 filhos, né? 10 filhos, 9 homens e uma menina, imagina, é uma heroína. 9 homens e a menina é brincadeira. Essa mulher merece o céu. Pois bem, embora fosse braba, ela era que colocava moral na história lá em casa. Meu pai era um gentleman. Meu pai era uma delicadeza de pessoa.
E minha mãe, quando os homens estavam jogando futebol, imagine 10 homens, tinha um campinho de futebol lá atrás de casa, e chegavam os amigos dos meus irmãos para jogar futebol. Imagina a confusão, homem jogando futebol, imagina, né? Então começava a briga, as discussões. E no meio daquela discussão, minha mãe aparecia lá no terraço e fazia: quem começou essa briga? Ou ficava todo mundo calado, ou começavam as acusações: foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. E minha mãe tinha uma tática. Minha mãe era muito avançada para a época. Ela já na época dela tinha um psicólogo. Vocês sabem, né, que psicólogo não pode tocar, não pode frustrar a criança. E minha mãe tinha um psicólogo muito amigo, chamado Doutor Goiabeira. Era uma vara de goiabeira, ok? E aí ela dizia: os filhos dos outros, dos vizinhos, façam a fila do lado esquerdo e saia. Os meus, façam do lado direito. E todos apanhavam. Era só uma lapada. O psicólogo era perfeito. Teve uma vez que o filho do vizinho do coronel Hermia pegou a fila errada. Levou uma lamborada. Que minha mãe depois foi lá no coronel Hermia pedir desculpas, mas naquele tempo não tinha isso não. Disse: levou, bem feito. Estava no meio da confusão, mereceu. Olha como era antigamente. Pois bem, minha mãe desencarnou e em 1981, creio, eu estava lançando o primeiro livro espírita, primeiro livro que eu psicografei, O Luz para a Vida Sem Fim. E faltando 10 minutos de começar a palestra, quase que eu não conseguia fazer. Porque faltando 10 minutos, eis que eu vejo entrar no centro, como eu estou vendo você, a minha mãe. Só que ela estava mais jovem, com um sorriso enorme, ela estava linda. Ela estava linda. Agora eu percebo que eu parecia muito com ela. Ela vinha dando assim, eu tive um susto, aí meus olhos eu comecei a chorar. Eu fechei os olhos de alegria e escutei a voz dela no meu cérebro. Ela não falou batendo a boca, eu escutei, foi telepático. Ela dizendo assim: você acha que eu ia perder esse momento, meu filho? Eu só consegui tocar no presidente e dizer: continue falando, porque senão eu não faço a palestra. Aí ela sumiu da minha percepção e eu, depois que recuperei-me da emoção, eu fiz a palestra. Outra vez, foi já agora há pouco tempo, acho que há 2 anos atrás, 2 a 3 anos, eu estava fazendo uma palestra na Federação Espírita Pernambucana. E eu estava no meio da palestra, um domingo à tarde, gente, porque é muita gente na federação, quase 1000 pessoas, lá naquela oportunidade. Na metade da palestra, quando eu estou falando, eu vejo, quando eu olho para o lado da rampa, passando pela parede, minha mãe e meu pai. Meu pai desencarnou 8 anos depois dela. Então os dois estavam juntos. Atenção para quem tem problema de casamento, os dois estavam juntos. Meu pai e minha mãe passaram pela parede, e foi tão natural, eu estava tão empolgado, estava tão inspirado, que quando eu os vi passar, eu disse: pessoal, olha, meu pai e minha mãe acabaram de chegar. Todo mundo riu. E eu me toquei que eu tinha falado de impulso. Aí eu contornei e disse: olha, gente, desculpe, foi realmente uma percepção dos dois. Os dois entraram sorrindo, olhando na minha direção. E o que é que eu aproveitei? A gente nunca perde, o espírita não perde o bom humor. Eu aproveitei e disse: está vendo como a vida após a morte é natural? Até os espíritos chegam atrasados na reunião. Porque eles chegaram na metade da minha palestra. Com certeza estavam ocupados em alguma outra coisa. Então a vida, imediatamente depois desta, é perfeitamente a continuação do que nós temos aqui. Nós vamos nos ver como somos aqui. Nós vamos reencontrar nossos entes queridos da forma como eles são aqui. O grande problema é a gente vencer o medo, porque o medo impede a gente de viver com serenidade aqui na terra, sem temor da morte, sem temor da vida após a morte, sem temer que a morte leve os nossos filhos. Porque quantos pais vivem atormentados com medo de perder o filho? Quantas mães acordam não sei quantas vezes na noite para ver se o filho está respirando? Medo de perdê-los. E isso nos assusta. Isso impede que a gente tenha a serenidade imprescindível para aproveitarmos bem a nossa vivência aqui na Terra. Isso faz com que a gente não saiba lidar com este desafio que nós chamamos de morte, e que na verdade não existe sim uma passagem para uma outra realidade, que todos nós vamos fazê-lo. A saudade do ente querido é normal. Quem não tem saudade é porque não ama. A saudade é normal.
Tem uma mania de dizer por aí que espírita não chora. Chora. De saudade chora. A gente não deve chorar de revolta. Não devemos chorar de não aceitação. Não devemos chorar com irritação, agredindo Deus e o mundo porque o ente querido partiu. Não. Mas sentir saudade, tem gente que diz que me ama. Aí eu desencarno e a pessoa não vai derramar nenhuma lágrima. Não, tem que chorar. Se não chorar, eu venho puxar o pé. Mas com certeza. Está aqui a minha esposa. Aí vai. Não, mas Fred é espírita. Ele sabe que ninguém morre. Aí fica feliz da vida. Isso é viuvinha feliz, é? Eu venho puxar o pé dela. Hoje, saudade dos meus pais. Até hoje eu sinto, e olha que já os vi. E olha que já tem esses 39 anos de atividade espírita. Mas a gente sente saudade, a gente ama. Quem ama tem saudade. Mas é uma saudade de esperança. É uma saudade de possibilidades. E é uma saudade de certeza. Porque eu sei que depois desta luta, depois desta labuta, vou me encontrar com eles. Vai ser uma bênção. E quando a gente lê no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que depois da morte, os seres se aproximam por afinidade e afeto, olha que bênção. Quem não se ama, quem está junto aqui só porque está mesmo, porque é o jeito, porque tinha outros interesses, quando acontece a morte, não ficam juntos não, porque eles não têm afinidades. Só fica quem tem afinidade. Aí acontece. É uma coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo a gente pergunta, por que uns vão na frente e outros demoram mais? Por que aquela pessoa viveu 90 anos de idade e continua vivo? E às vezes vai uma criancinha com 8 anos de idade, vai um jovem com 18 anos de idade, e aquela pessoa que já viveu 70, 80, 90 continua na Terra. Por que isso acontece? Só a reencarnação explica que uns representam um presidiário que foi condenado a uma condenação maior, mais ampla. O outro, o crime dele foi menor. Então ele tem que ficar pouco tempo na prisão. Quando eu sofri um acidente, eu tive um acidente de automóvel com a minha família, há cerca de 10 anos atrás. Eu ia fazer uma série de seminários em Arapiraca, que já fazia 19 anos que a gente fazia aquele seminário lá. E aí o carro perdeu o controle e caiu de uma ribanceira de mais de 8 metros. Perda total. A sorte que o carro caiu com a roda para baixo. Mas para vocês terem uma ideia, os policiais quando chegaram, a polícia militar quando chegou, os bombeiros, eles não entendiam como não tinha ninguém morto ali. E muito pelo contrário, ninguém saiu muito machucado. Quem saiu mais foi Luciana, né, que teve um problema no joelho, teve que operar, ficou lá em estado de choque. O resto, até minhas 2 filhas, que não estavam nem com cinto, tiveram só um cortezinho, umas besteiras, e eu tive um probleminha no tornozelo, praticamente só. Na outra semana eu já estava em Caruaru fazendo um seminário, com gesso. E aí os amigos espíritas, sempre muito carinhosos, diziam assim para mim, Fred, como Deus te ama, Fred, como os espíritos te querem bem, como você foi protegido. E eu comigo dizia para eles, meus amigos, mas só me lembro daquela passagem do Evangelho, que diz assim, se fosse um homem de bem teria morrido. Então eu não fui porque tinha muita coisa a ajustar ainda aqui. Na verdade, tínhamos que ficar mais tempo sobre a terra. Mas não foi tão assim não, foi porque disseram que eu estava me esforçando um pouquinho, então vamos deixar ele um pouquinho por lá, porque tem muita coisa para fazer no Seridó, do Rio Grande do Norte, então vamos deixar ele na terra. Então eu fiquei com essa moratóriazinha assim, porque 4 anos depois eu soube que era para ter desencarnado ali. E foi dado esse tempo, que eu não sei até quando, para eu ficar mais um pouquinho por aqui. Já fazem 10 anos, mais ou menos, desse momento. Então a gente fica refletindo que a lei de Deus, ela é tão bela e tão ampla, mas é sempre levando a gente na direção da vida imortal, da vida que não perece jamais. A morte, ela é tão fraca e a vida é tão poderosa que ela nunca consegue separar quem se ama. O amor vence a morte sempre, sempre. E quem ama não esquece. Por mais que alguém foi na frente da gente por mais tempo, eles estão lembrados, estão participando conosco, estão rejuvenescidos, estão preparando a nossa estadia quando a gente for daqui para lá. Porque é interessante o movimento é de mão dupla. A família vem, reencarnamos, ficou um grupo lá. Quando a família da Terra vai desencarnando, vai se agrupando lá. Então quando a gente chega lá, já tem uma casa preparada, tem os mesmos elementos preparados, claro que com algumas variantes. Quem está mais evoluído vai para uma outra etapa, outra instância, mas em geral a gente fica na mesma faixa de experiência.
Sem falar naqueles que precisam reencarnar. Aí às vezes pode acontecer de você chegar lá e um dos membros da família teve que reencarnar. Mas em geral, eles esperam. E a gente se reúne numa mesma família, no mesmo grupo de experiências. Deixa eu ver aqui o horário. Está na hora, né? Então, meus amigos, perda de entes queridos. Nem a perda, nem a morte. Ninguém morre e ninguém se perde. Ninguém perde ninguém. Nós estaremos sempre juntos. Tenho 3 filhas. E desde que elas nasceram, que a gente procurou criá-las com a consciência de que morrer é apenas deixar o corpo de carne. E eu me lembro que quando Ayrton Senna desencarnou, né, aquele grande ídolo do automobilismo brasileiro, ele desencarnou, eu acordei, né, e estava naquele ainda meio sonolento, e a Rede Globo estava passando aquelas imagens bonitas, né, do velório de Ayrton Senna. E minha filha mais velha tinha na época, eu acho que 4 anos de idade, era pequenininha, ela brincando, e eu bocejei e me emocionei com a Rede Globo tocando a música de Ayrton Senna, com o velório dele. Aí a lágrima desceu. Quando a lágrima desceu, a minha filha, pequenininha, olhou para mim e disse: ué, painho, tá chorando só porque o homem saiu do corpo? Ou seja, como ela estava crescendo no meio espírita, sabendo que morrer era deixar apenas o corpo, ela achou estranho aquela emoção que eu apresentava. E aí eu expliquei para ela: a gente vai e devemos passar para os nossos filhos essa certeza que nós fazemos parte de um grupo de almas e este grupo não se separará. A gente pode ter aquele momento como alguém que viaja e a gente não pode ver durante um tempo, mas a gente pode até receber contato, algum tipo de comunicação. Aí entra a beleza da mediunidade. Aí entra a oportunidade dos sonhos, quando você sonha, não aquele sonho de lembranças como era a pessoa dentro de casa, mas aquele sonho de visita, porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo, semelhante à morte, para visitar o mundo espiritual. E é tão diferente o sonho comum desse sonho desdobrado, porque no sonho desdobrado, você vê a pessoa como ela está atualmente no mundo espiritual, e ela fala com a certeza de que está no mundo espiritual. Já o sonho de lembrança é aquele que você sonha, por exemplo, com seu pai, mas como se ele estivesse fazendo arroz dentro de casa, fazendo feijão. Então você já sabe que não é desdobramento. Isso é o inconsciente, o desejo de ver. Não é o sonho de contato, é o sonho de lembrança. Tá certo? Porque lá ele não está fazendo feijão, lá ele não está fazendo arroz, lá ele não está carregando o gás de cozinha. E são lembranças da nossa experiência da Terra. Mas se você sonhar com eles, com um ente querido, num lugar que você não conhece, que seja belo, suave, luminoso, e eles se apresentam rejuvenescidos, dizendo: olha, eu estou bem, fica tranquilo, cuida dos teus aí. Isso é um sonho de contato. Você saiu do corpo e você foi até eles. A morte não existe. A perda de ente querido também não existe. É uma ilusão dos sentidos e uma percepção equivocada que nós temos sobre a vida. Deus abençoe a vocês, e eu desejaria que esse nosso encontro pudesse representar. Quem é aqui de Carnaúba dos Dantas, da cidade? Por gentileza. Gente, obrigado. Gente, nós estamos fechando um cerco. Em várias cidades estão sendo formados grupos de estudos espíritas depois desses nossos trabalhos. Carnaúba não pode ficar fora. Os espíritos sempre me pedem para voltar a Carnaúba dos Dantas, porque eles veem aqui nesta cidade uma necessidade imensa de termos uma célula espírita que estude a cultura espírita para consolar vidas, para libertar almas, para ser um farol clareando consciência. Vamos formar um grupo de estudo consistente. Eu sei que tem amigos que estavam aqui antes. A gente pode fortalecer essa disposição. Carnaúba precisa de uma célula, um grupo de estudo espírita. E nós precisamos incentivar esta realidade. A gente precisa trabalhar com esta mensagem para que o grupo de estudos espíritas, que pode ganhar o nome Grupo de Estudos Espíritas de Djalma Montenegro de Farias. Eu posso explicar depois quem foi Djalma Montenegro de Farias. Um grande expositor espírita lá de Pernambuco, que está num dos livros do Divaldo Pereira Franco, numa mensagem que ele recebeu sobre o Centro Espírita. Djalma é um dos nossos mentores lá na nossa casa, e é quem está nos acompanhando também, um pedaço dessa nossa circulada pelo Seridó.
Então vamos formar um grupo de estudo. Quem desejar, quando terminar o nosso encontro, vamos conversar a respeito um pouquinho, antes da gente viajar para Frei Martinho, rapidamente, tá bom? Muita paz, Deus nos abençoe. Obrigado. Nosso amigo, eu não ia nem falar, mas nosso amigo está lembrando. Nós temos expostos aqui 2 livros da nossa lavra, mas eu creio que quase todo mundo aqui já ouviu, menos o pessoal daqui da cidade. Esse aqui é A Luz da Morte, que é um estudo que eu faço sobre o momento da desencarnação. E o segundo livro é esse aqui, ó, Filhos de Lázaro. Esse é psicografado, eu psicografei, são espíritos que estiveram aqui na Terra, na sua última encarnação, agora há pouco, eles tiveram a hanseníase, a lepra. Então, 99% viveu lá em Pernambuco, na colônia de hansenianos da Miroeira. Só 3 espíritos não viveram lá. Então esse livro está muito bonito, Filhos de Lázaro, e o outro, quem quiser ficar preparado para morrer daqui a 80 anos, veja esse livro, A Luz da Morte. Se alguém desejar, está aqui exposto. Obrigado.